Nosso modo de apresentar estudo já é meio inusitado, né? E às vezes a gente persiste numa linha e na prática nós vamos saber se ela vai dar certinho, porque dessa vez eu pensei nesse título com o intuito do desfecho, mas a linha que nós vamos traçar é aquela situação de que, de novo, nós vamos fazer usar uma referência para nós galgarmos um pouco o nosso raciocínio a possibilidades mais elevadas do espírito, mas na verdade nós vamos fazer uma relação que vai depender um pouco da boa vontade dos amigos, da sustentação dos ouvintes, mas que ao mesmo tempo instrui, porque relaciona um tema acerca também do que nós banalizamos muito a ideia do querer, da vontade, né? E isso é um desafio grande para a nossa evolução ainda mediana. A espiritualidade mesmo diz assim que nós poderíamos vencer obsessões, vencer grandes obstáculos, né? E que em alguns casos de paixões, por exemplo, demandaria um pouco de esforço, mas eles comentam assim: mas quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, isso cai fundo no sentido de que é uma realidade, é uma dificuldade muito grande. Pode parecer assim que sistematicamente nós estamos lá a empenhar, a gente fala assim, eu quero, né? Eu queria ser médico. Geralmente eu queria, porque eu digo que eu queria, mas estudar medicina, nossa. Aí eu queria ser juiz. Nossa, estudar vestibular, curso de direito, prova da OAB, galgar esses desafios. Então, esse queria, se ele for muito verdadeiro, ele vai se tornar um quero e um pretenderei e um quero em alguma vida. Mas às vezes isso é dito de uma maneira meio viciosa, né? Então nós banalizamos muito, quanto banalizamos a palavra amor, né? Banalizamos a palavra Deus. O querer também cai nessa categoria. Então nós vamos pensar um pouco didaticamente, vou usar a analogia de uma experiência que tive, que de certo modo vai ilustrar a situação dos muitos quereres e não quereres, para que nós nos projetemos. Voltaremos um pouco à sociedade de Jesus e entraremos com algumas metáforas bíblicas, tá? Então esse é o plano. Bem, muitas vezes nós precisamos novamente introduzir com o princípio evolucionista. Ele é importante por quê? Porque quando nós dissemos que está na codificação, nós fomos criados simples e ignorantes, e a partir daí nós traçamos a nossa trajetória e fomos elegendo as nossas preferências, os nossos gostos, e estabelecendo o nosso temperamento e construindo os nossos caracteres. Isso acontece de maneira do simples para o complexo. Depois do complexo, nós volveremos ao simples no sentido divino. Nessa evolução, necessariamente, para que nós tenhamos movimento, é necessário que haja desejo, que haja preferência, que haja busca, que haja apetite, que haja paixão. Porque se nós não tivermos esse atrativo, esse instinto de busca, esse id, nós ficamos estacionados e aí nós perecemos. É o que nas obras de André Luiz, de uma maneira diferente, mas assim, é como se nós estabelecêssemos a situação do ovoide, né, que se isola da realidade exterior. Nós precisamos lidar com essas realidades. E a questão do alimento é de profunda sabedoria do Criador, porque ele nos faz buscar os objetos da nossa satisfação. A busca do alimento é assim. Então, evoluindo cada vez mais, nós vamos nos individuando, se fosse dizer a palavra, alguns usam esse termo, de individualizando não diz muito assim, o que se quer dizer em termos espirituais. E nós temos esse apetite, essa busca, essa paixão, e ela gera um apego, e ela busca uma impressão, às vezes, de saciedade, depois de insaciedade, busca de novo. Nós fazemos isso. E, às vezes, é como se fosse até um círculo vicioso, que pode nos acomodar por bastante tempo. E nós até considerarmos que a razão de viver consiste nisso, né? Ter onde ficar, com que nos alimentarmos, procriarmos e ficarmos assim durante sucessivas vidas.
O desejo, então, é ligado a um sentido interno que é mais instintivo. É uma busca quase que uma compulsão que nós temos. E por isso existem essas necessidades da fome, da sede, essas questões que nos induzem, nos empurram, nos impulsionam. Eu ia dizer nos impelem, mas simplificando, tá? Então nós temos a busca dessa necessidade, e isso é muito natural. Natural no sentido, inclusive, divino. Leis naturais, leis divinas. Para aquela nossa faixa evolutiva, que perdura ainda, né? Nós precisamos do alimento. Paulo de Tarso fala, tendo o que comer e com o que me vestir, eu me dou por satisfeito. Nós diríamos, né? Alimento, casa e roupas. Aí já vai aumentando as necessidades, né? Mas tá. Desafio, aí entra uma analogia que é onde eu disse que peço a licença de vocês para aproveitar um pouco uma experiência. Eu fiquei durante muitos anos nesta vida lidando com população de rua, que a gente chama população com trajetória de rua. E nós deparamos esses nossos amigos, esses nossos irmãos, por diferentes fatores, uns kármicos, uns incidentais, que caem nessa situação. Mas o que isso tem a ver com a questão do querer, né? É para nós entendermos um pouco em que sentido o espírito, às vezes, ele se degrada, em que sentido ele passa por situações kármicas e em que sentido a nossa caridade ela é mais bem encaixada, ela é mais inspirada, ela é mais efetiva, tá? Porque muitos de nós lidamos com isso. Jesus diz, os pobres sempre os tereis convosco. Como Jesus diz isso? É no sentido de que sempre haverá espíritos, o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e são no sentido da criação cronológico, do tempo, sempre haverá pobres, porque sempre haverá espíritos criados simples e ignorantes, e sempre espíritos mais evolvidos, uns mais antigos. Jesus é tão longevo, tão antigo, que quando pergunta assim, acaso és tu maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus diz, em verdade eu vos digo, né, que Abraão se regozijou com o meu dia, né? Mas antes que Abraão fosse, eu sou. Olha só, Jesus já tinha uma consciência. O filho do homem, o filho das evoluções, muitas evoluções humanas, né? Jesus então já tinha essa consciência do eu sou antes do dia de Abraão, antes que Abraão fosse talvez criado. Então Jesus mostra para nós, e os pobres sempre os tereis convosco. Então nós lidamos com isso. Às vezes nós pensamos assim, nós temos que fazer o bem, por quê? Porque está orientado por Jesus. Pão a quem tem fome, água a quem tem sede, roupa aos nus. Mas Jesus falando no sentido de uma adequação. Né? Pão, se tiver fome, dá o pão quando não tem fome. A água quando não se tem sede. A roupa quando não se está nu. O consolo quando não se sente desconsolado. Ou a visita quando não se sente preso. Então, a questão da adequação ela é um desafio. Vamos esperar um pouquinho que o nosso chefe está voltando. Voltando. Foi só um picozinho, perdão, tá? Então, fatores que levam a essa situação de população de rua. Vou enumerar os fatores e comentar um pouco o que tem a ver com o querer, tá? Algumas pessoas, elas caem numa situação de trajetória de rua porque elas vêm para tratamento numa cidade. Na nossa cidade, por exemplo, quem vem para um tratamento muitas vezes vem com o direito à passagem para retornar à cidade, voltar à cidade de origem. Outras pessoas vêm procurar emprego, procurar tratamento. É a história da migração. Migração se dá continuamente que as pessoas buscam condições melhores de vida. Outros buscam parentela, vêm morar com parente, procurar encontrar alguém, ficar por aqui, encontrar um lugar, porque não tem lugar ainda para ficar. Tem um grupo que passou por uma desagregação familiar, a família se desfez, um falecimento, uma desencarnação, é uma mudança de parente, uma pessoa que saiu de cidade e tal, a família se desestrutura do jeito que era. Desfiliação é quando a família
deserda alguém. A pessoa às vezes vai para a rua. Por que a pessoa vai para a rua quando vem fazer tratamento? Porque às vezes vem para um tratamento e o tratamento se prolonga. E aí ela está na cidade, a passagem dela vence, ou ela perde a passagem. Às vezes a pessoa vem buscar uma coisa qualquer na cidade que é rápida, mas chega aqui, ela perde documento, é assaltado, por algum motivo ela cronifica na rua. Aconteceu com Estevão, aconteceu com Paulo, eles foram assaltados, foram emboscados. Parentela, às vezes a pessoa vem, chega aqui, o parente mudou de endereço. Ou então o parente fala, não tem como, não cabe na minha casa, não tem como receber. A desagregação é uma daquelas fatalidades que acontece numa família, que se desfaz, que perde o arrimo, alguma questão assim, e não dá conta de manter aquele grupo, se desagrega, se espalha. Desfiliação é quando desiste de alguém, né? Por não combinar, por problema de vício, por alguma questão, alguém desiste de outras separações e desfiliação é isso. Na desagregação, às vezes a pessoa não dá conta, não tem para onde ir e vai ficando para abrigo, vai ficando na rua. Desfiliação também é assim. A pessoa, uns desistem, repelem e aquela pessoa tem que buscar um lugar no mundo e ocupa um lugar no mundo. Vamos falar do querer, tá, gente? A intercorrência é quando acontece alguma coisa muito drástica na vida da pessoa e que muda seu rumo, né? Isso pode se dar por desemprego, pode ser por uma agressão, por uma ameaça, tá? Ameaça, intercorrência, né? A pessoa vem para cá, às vezes porque está ameaçada na cidade, foi acusado de alguma coisa, sai, larga tudo e por alguma situação traumática ela vai parar na rua. Outros têm cultura de viver na rua, de trecho, ficar perambulando pelas ruas. É a cultura. É preferência, gosto, é aquele que você não consegue colocar entre paredes. Tem o que escolhe ficar na rua. Ele gosta, ele prefere, ele acha mais cômodo. Ele cansa dessa sociedade. Compromisso, horário, disciplina, fila, boleto, rituais. E às vezes se habitua, faz aquilo. Até alguns iniciados fizeram isso com rupturas espirituais. De certo modo, num sentido bem evoluído, não no sentido que a gente está dizendo, Francisco de Assis, de certo modo, fez isso em relação ao pai Bernardone. Buda fez isso em relação à busca através da água, das árvores. João Batista vivia no deserto. Tem o caso dos vícios e da toxicomania, da bebida, em que a pessoa ou é desfiliada, ou ela vai rompendo com situações e com, aí sim, mais fortemente, com o que é o nosso tema, né? Ela vai de tal modo relaxando o poder sobre si mesmo, que o vício se torna uma força controladora, dominante, né? E a pessoa fica com tanto monoideísmo, tanta ideia naquele vício, que às vezes ela vai degradando. E tem situações obsessivas. Obsessão, aqueles companheiros guidarianos que viviam pelas ruas, que viviam andrajoso, o companheiro vivia andrajoso. Aquela companheira de Filipes, que era praticamente escravizada pelo processo obsessivo e que estava exaurida, não conseguia descansar. E por isso Paulo acabou, com o médium curador, aliviando a companheira, com a revolta dos exploradores. Bem, fatores deu para entender, né? Cada caso, quando a gente fala estudo de caso, nós vamos relacionar isso com Jesus e com o querer, tá? Quando nós imaginamos, para cada situação dessa aqui, há um tipo de remédio possível. Se a pessoa tem uma situação que precisa de tratamento, ela precisa ser atendida. O atendimento tem início, meio e fim, e o retorno para a sociedade. Às vezes a demanda daquela pessoa é ser tratada e é voltar à sua normalidade. No curso normal. No sentido normal, quem vem buscar o trabalho depende de quê? De ter a habilidade, a capacidade para aquele, para conseguir a oportunidade. Quem tem problema em relação a não encontrar parentela, precisa às vezes de um auxílio para encontrar, precisa de um norte. Precisa de conjunção de fatores para conseguir realizar o seu projeto, de viver aqui, estar com os parentes, de ser agregado. Quem se desagregou, família CDCs, precisa de um recomeço. Aí é um fator que a gente gosta muito, né? Mas você precisa de ajuda para caridade, meios para subsistência, para sobreviver, para se estabelecer.
O desfiliado, aquele que foi rechaçado pelo grupo, o grupo desistiu dele, aí depende de intermediação, de uma negociação de conflitos, de uma proposta de novas oportunidades. É um desafio muito grande lidar com isso. A intercorrência, aquele caso grave que aconteceu na vida de uma pessoa, precisa, às vezes, de uma reparação, inclusive no tratamento dos traumas, dos prejuízos, dos danos, perdeu documentação, teve alguma sequela, algum problema, lesão, alguma coisa que precisa de um auxílio. A pessoa que vive no trecho é a cultura dela. Então, com isso a gente lida naturalmente. É o que acontece, por exemplo, nas sociedades, na antropologia, na sociologia, em relação a, por exemplo, quem tem uma cultura indígena, em relação aos ciganos, em relação à população de rua, os trecheiros, os peregrinos. A eleição, quando a pessoa escolhe viver na rua, é uma das situações mais conflito. E aí vai um pouco em relação ao que queremos falar do querer, tá? Essa pessoa, ela tem direito de escolher. Ela pode. Não está determinado que ela tem que fazer parte do modo de sociedade que nós escolhemos ou que nós consideramos melhor. Nós tentamos até convencê-la disso. Mas isso não é um convencimento simples, é uma tentativa de persuasão. Nós podemos dizer assim, mas a civilização é preferível, é mais evoluída, e o ser humano é um ser social e tudo isso. Mas esse é o convencimento que alguns países tentaram fazer, que se chama colonização. Eles tentavam convencer, por exemplo, que o negro africano deveria aprender a falar inglês e se alimentar com aquele tipo de talheres e vestir aquele tipo de roupas, e que o índio deveria se casar daquela maneira católica e que ele deveria ter aquele modo de vestir e ter aquele modo de trabalhar e de lidar com a natureza, e não da maneira que ele preferia. Isso se torna uma violência cultural, é um desafio. A toxicomania, o que se pode fazer? Essa é uma das perguntas sem resposta. O que se fala em termos de o que se dá muito certo em relação a isso, por enquanto, esse tema seria mais complicado, aprofundá-lo seria um tema específico, mas cheio de lacunas, né? Falta de resposta. Mas em relação à toxicomania, uma das questões que podemos fazer é a redução de danos, evitar o mal maior, impedir, ajudar de tal modo que haja um auxílio da saúde, que não se torne criminalidade, que a pessoa tenha uma vida longa, saudável, equilibrada, respeitadora, sociável, com alguns aprendizados, os possíveis e tal. E a obsessão também leva a essa situação, às vezes estar na rua, como dissemos. Aí é a situação dos amparos possíveis, o tratamento desobsessivo, a prece, o que aí nós conhecemos mais pela nossa vivência dentro do ambiente espírita, da cultura espírita. Se houvesse o nosso querer, esse conto de fadas aqui estaria perfeito, né? Tratamento, atendimento. Trabalho, oportunidade, capacidade, salário, estabilização. Se fosse pelo nosso querer, a gente, aqui está a sua parentela, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ficariam juntos e tudo bem. Se fosse o nosso querer natural e evoluído, nós proporíamos na desagregação um recomeço, e a pessoa naturalmente recomeçaria e teria o auxílio da caridade social, da sociedade caridosa. Se fosse com os nossos quereres, quem está desfiliado, haveria uma negociação de conflitos e uma reconciliação, um entendimento e novas oportunidades, perdoando 70 vezes, 7 vezes. Se o nosso querer espiritual fosse bem estruturado e evoluído, quando houvesse uma intercorrência, que seriam raras na intercorrência, o sentido de reparação, de leveza, de perdão, de esquecimento das ofensas, se daria muito naturalmente. Pela caridade, né, quem vos constituiu juízes, e dentro das diferenças do gosto de cada um, os trecheiros seriam naturalmente aceitos, a população de rua seria uma convivência tranquila, de parte a parte. A toxicomania seria um reconhecimento natural de vicissitude, e por um esforço enorme da vontade, com todos os auxílios, alavancando essa pessoa, ela ficaria melhor e os êxitos, até estatísticos, seriam muito maiores,
E a cultura do vício seria cada vez mais erradicada do nosso planeta regenerado. Se fosse no estado mais evolutivo, né, a obsessão cada vez mais daria lugar a um ambiente de compreensão, de auxílio, de respeito, de perdão, de fraternidade, de amor. Mas isso esbarra que entre os nossos quereres e aí entre os nossos desafios, quando nós, inclusive, queremos praticar a caridade, fazer o bem, cristianizar, e todos nós temos essas imperfeições, essas dificuldades, essas limitações, e aí vamos lá. Qual o obstáculo para cada situação dessa? A situação do tratamento. A pessoa está doente, vai se tratar, e o nosso querer. Um dos maiores desafios para o tratamento é que nós não queremos fazê-lo. Seja porque não consultamos, seja porque não aceitamos a disciplina, seja porque não perseveramos, seja porque não acreditamos no tratamento. Agora nós começamos a falar na sociedade de Jesus, porque o que hoje a gente chama de população em situação de rua, esses segmentos eram muito presentes na vida de Jesus, muito presentes. Então, botando só layout para que eu possa ver mais as pessoas, tá? Pronto. Então, esses grupos de que falamos estavam muito presentes na sociedade do tempo de Jesus. Havia muitos andrajosos, situação de mendicância, abandono, desfiliação, desagregação, falta de oportunidade de ganha-pão, né? Muita fome, muitos migrantes. Havia pessoas que gostavam de viver daquele modo mais simplório, desencontros de parentela, brigas familiares, cartas de divórcio, alcoolismo, obsessão, tudo isso acontecia. Então, nós continuamos lidando com esse palco evolutivo, com essa diversidade, com esse desafio de evolução, de tolerância, exemplo e anúncio da boa nova. Quando é o tratamento, nós barramos com isso, depende do querer. E se nós não queremos tratar, acontece o descumprimento. Não seguir o tratamento. Evangelho não é assim? Nós não temos ali os remédios possíveis para o nosso tratamento, e às vezes nós não somos assim tão renitentes, tão impermeáveis, tão endurecidos. Nós queremos tratar o que está bom, e às vezes nós aceitamos tratar o que está precisando de mais tratamento. Oportunidade de trabalho, pode não haver correspondência. Aí também esbarra no querer. O querer de quem trabalha, da disciplina, do compromisso. Vamos pegar numa população de rua por analogia. Às vezes era um desafio conseguir uma oportunidade de emprego e a pessoa dar conta e falava assim, mas eu vou ter que ficar ali o dia inteiro, porque já estava desacostumado. Eu sou obrigado a ficar ali o dia inteiro. Ainda pegava o vale transporte, não era o vale transporte, não era o cartão. E às vezes ele já vendia, eu trocava, uns bebiam. Aí imagina para o serviço, quando você vê, ele fala assim, continue com ele, mas no terceiro dia deu esse problema, você vai ter que arrumar mais jeito de ele se transportar. Ou então ele saiu antes do expediente terminar. É um desafio. O trabalho acontece assim. E do ponto de vista dos quereres, vamos de novo para a analogia. Bem, às vezes nós não queremos nos tratar das nossas imperfeições. Outras vezes, nós assumimos um trabalho com Jesus, mas nós não perseveramos. Foi o que aconteceu com João Marcos. Ele se habilitou ao trabalho com Jesus, mas ele não estava preparado. Ele não estava disposto às condições de trabalho que Paulo de Tarso oferecia. Por causa da distância, modo de transporte, destino, trajeto, modo de subsistência, sacrifícios pessoais, disciplinas assim muito desafiadoras. Ele estava habituado a um ambiente, um aconchego de Maria Marcos, a mãe dele, proteção do tio, Barnabé, e ele se viu ao léu assim numa situação de um gigante que era Paulo de Tarso. Aí ele não deu conta. Às vezes o trabalho que nós empreendemos esbarra nesse nosso despreparo temporário. Então nós podemos dizer, Jesus fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então nós dizemos que queremos tratar. Estamos entrando no tema evangélico, né? Mas nós às vezes não queremos. Nós temos um impulso, um flerte, mas isso ainda não é uma vontade firme, firmada.
o trabalho, né? Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um apóstolo, eu quero dedicar minha vida ao Senhor, eu quero amar a Deus com todas as minhas forças, almas, coração e entendimento. Isso é começar pelo final. Esse é o primeiro mandamento, mas ele é o último, né? Ele, amar o próximo como a si mesmo, são os últimos degraus, são os mais difíceis, embora sejam os fundamentais. Se nós já começamos com esse desafio, às vezes nós começamos como João Marcos, a gente se lança num caminho e nós não damos conta do deserto, dos naufrágios, das florestas, que a vida de Paulo também tem essa comparação, essa metáfora, né? Metáfora é aquela comparação. Nós deparamos com montanhas, com planícies, com deserto, com mares altos, com tempestades, com açoites, e aí é difícil perseverar no trabalho. Parentela, desentendimento. Aí é um desafio, encontrar a parentela, né? Saber ser irmão. E aí é um querer também desafiador, porque quando nós vamos reencarnar, nós queremos um grupo que nos acolha, uma pessoa que nos aceite, um corpo que progrida. E quando nós vamos para cá, às vezes a nossa rebeldia, o nosso inconformismo, a nossa insatisfação, o nosso azedume, a nossa incompatibilidade é como se fosse a negação do que nós prometemos que nós queríamos. Porque alguém nos advogou, algum engenheiro estruturou o nosso corpo. Alguém advogou que fôssemos nós naquele meio. Foi uma negociação também complexa, não é só assistência social. O plano espiritual também tem esses negociadores. Quando nós vimos para essa família, então, nós estamos na hospedaria, no ambiente que a espiritualidade superior, engenhosamente, em nome do amor divino, nos situou. E essa negociação foi muito complexa para que nós tivéssemos essa oportunidade. Mas se eu digo eu quero, eu aceito, estou feliz, estou grato, estou satisfeito e chega aqui, nós repelimos, nós nos tornamos não motivo de alegria, mas de decepção, de contrariedade, de mal-estar, de desarmonia. Aí também o nosso querer precisa ser corrigido, intensificado, disciplinado, desenvolvido. A desagregação, né? O que acontece às vezes? Às vezes ela se dá numa tentativa de recomeço, né? Nós fazemos isso constantemente. E nós temos esse exercício, por exemplo, quando nós se casará, largará pai, mãe, irmão e tal, constituirá a família. Formamos no ensino fundamental, na época era o colegial, aí vai, e vamos, puxa, essa nossa turma vai se separar, é claro que acontecem as juras, nós não nos separaremos nunca, não é verdade. Às vezes a gente se separa, mantém alguns, se separa de muitos, porque a vida nos treina, nos habilita para esses recomeços. Os animais mudam de território, nós mudamos de países, de cultura, de classe social, de parentela e de planetas, porque esse recomeço ele é constante, sempre aprenderá, como se fosse reamar, né? Até que nós fôssemos amar permanentemente. Então dessa desagregação, ela requer às vezes um recomeço, e o que às vezes ela esbarra no fracasso. O fracasso é quando nós não construímos a nossa casa sobre a rocha, né? A nossa casa sucumbe por não ser bem reconstruída, não ser bem construído, e esse recomeço às vezes se cai em bases movediças, bases ruins, areia. Pode ser de vários modos. A lamentação, a queixa, se voltasse o tempo, perdi muito, estou ressentido, me largaram, desfizeram, ninguém lembra de mim, ninguém ligou. Aqueles fatores de inconformismo, quando na verdade o recomeço, aí também volta Paulo, ele começava o tempo todo. Até simbolicamente, gente, é muito simbólico que Paulo fizesse tapetes e tendas, porque o tapete é o caminho, a tenda é a casa. Sempre no caminho ele está formando nova casa, e com isso ele faz comunidades. E a gente nem tinha planejado falar isso, mas depois eu vou anotar, porque é interessante. É muito simbólico Paulo ser tecelão fazendo tapetes e barracas, porque ele fundava comunidades e ele abria caminhos, né? Aplainai os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor. A desfiliação é aquela situação em que Paulo também foi desfiliado.
O pai de Paulo abdicou dele, abriu mão dele, porque ou fica com esse Cristo ou fica comigo. E ele não quis negar a Jesus, porque Jesus tinha dito: aquele que me negar perante os homens, também eu negarei diante do meu Pai. Então, Paulo, numa vontade, numa firmeza, num querer tão firme, que ele foi deserdado, mas ele seguiu o caminho. Aquele que amar pai, mãe, irmã acima de mim, não é digno de mim. Em alguns casos, torna literal, e com Paulo se tornou literal. E se lá atrás, por ato da vontade. Por quê? Quando Paulo cai da montaria, quando o seu mundo tem uma revolução, uma reviravolta, Paulo havia perguntado a Jesus, e aí é querer: Senhor, o que queres que eu faça? Quem és tu a fim de que eu te possa servir? Eu sou Cristo a quem tu persegues, e depois segues, né? Então, Paulo tinha feito essa pergunta por ato da sua vontade, porque ele tinha essa disciplina espiritual poderosa. Senhor, o que queres que eu faça? Querer. Paulo, quando pergunta isso, ele pergunta com profundidade, com consonância, espírito a espírito. Ele tem uma estatura de acolhida digna da estatura da manifestação de Jesus no deserto, com um sol incomparável. Como ele havia dito, e Jesus diz, né? Vem, vai, será dito o que deve-se fazer. Aí ele vai até Damasco, depois ele vai até Jerusalém, depois ele sai a pregar e depois ele é chamado. Lembram que a gente citou uma vez? Escolhe Paulo e Barnabé e Jesus anuncia daquele jeito, né? Sempre eu falo nisso, eu tenho que tratar isso, porque Jesus, quando fala, eu acho que não é jeito de falar. Vem e eu te mostrarei o quanto convém que sofras em meu nome. E realmente ele mostrou para Paulo: completa em minhas carnes os padecimentos que faltam a Cristo. Então Paulo consegue, nessa desfiliação, naturalmente, ele compreende o pai, perdoa o pai. O grupo apostólico também lidou com desagregação. Quando Paulo desagregou o grupo, causando a desencarnação de Estevão, e o grupo teve que juntar os cacos e aceitar Paulo. E, de certo modo, a igreja de Jerusalém também desfiliou Paulo, porque Pedro percebeu que era melhor Paulo sair pregando, que ali ele não seria bem aceito. Por isso também é que Pedro faz o reforço positivo, né? Eu acho que você deve pregar a palavra do Senhor pelos outros lugares, a pregar. Aí ele sai pregando a todos, não apenas aos judeus. Mas, então a comunidade cristã foi também desagregada e Paulo algumas vezes foi desfiliado. E a questão de João Marcos, que uma hora não teve um querer e não deu conta de perseverar no trabalho, aconteceu com os apóstolos. Já dissemos que Paulo, lá nas alturas, lá naquela altura da história dele, em que ia a Roma, quando ele pergunta toda vez: quem vai comigo? Aí Silas, eu, Barnabé, eu, pá. Chegou um momento em que um falava assim para Paulo: Paulo, eu não posso, porque, sabe, agora eu tenho família, tenho filho e tal, meu dever é aqui. Um outro falava: Paulo, eu não posso viajar com você mais, viajamos muito, ótimo, mas agora eu não tenho mais forças, eu envelheci, estou doente e tal. Aí um outro dizia assim: Paulo, não tem como, você sabe, agora eu tenho aqui uma oficina, eu tenho que cuidar, administrar os meus negócios e tal. E outros já haviam se afastado, né? Aí Lucas se oferece, mas é interessante por quê? Porque é difícil ir até o final da aposentadoria do trabalho com Paulo, como Paulo. E o Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz, escreve Paulo. Pedro foi, João Evangelista foi desde. João Evangelista, gente, venceu, olha que trabalhador. Ele venceu com a impulsividade dele, filho do trovão, até uma profecia. Olha que nem toda fatalidade segura o livre-arbítrio. O pastor será ferido e as suas ovelhas se dispersarão. E se dispersaram, e Pedro negou aquele caso. Mas João Evangelista venceu isso, o amor dele por Jesus foi maior do que o medo. Quando ele foi ficar na beirada da cruz, Jesus fala: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Olha só, o que seria uma desagregação familiar, Jesus mostra que é possível reagregar. Às vezes alguém que é desfiliado, desagregado, perdido, ovelha desgarrada, é possível naquele símbolo de Jesus restituir mãe a filho e filho a mãe. Dificílimo, né?
intercorrência. Volta nisso, aconteceu tanto, né, gente? Se a gente for pensar, foram tantos espíritos que se viram numa situação trágica. Aquele Ave Cristo mostra isso, né? Os companheiros foram, acho que foi Ave Cristo mesmo, uma vez o auxílio dos universitários aqui me socorreu, que quando Lívia, se eu confundir, gente, aí vai começar a confusão, né? Se eu misturar os romances de Emmanuel. Mas sei que os companheiros foram para uma intenção de assaltar a casa lá, e chega lá, eles voltam assim, escorraçados fisicamente, psicologicamente abalados. E por que aconteceu aquilo, né? Porque eles tinham que encontrar Jesus. E encontraram Jesus e voltaram assim. Eles não caíram da montaria, não, mas eles ficaram só fisicamente em cima dela. De vez em quando a intercorrência faz isso. Acontece um abalo terrível, imagine na parábola, vamos ser literais, tá? O companheiro que foi assaltado e agredido, né? Espancado, e que depois foi atendido pelo samaritano. Foi uma intercorrência e que mostrou para ele a face da caridade num companheiro que era desprezado socialmente, que era samaritano, porque o levita e o sacerdote passaram de lá. Mas o samaritano atendeu, ele conheceu a caridade. Gamaliel conheceu a face da caridade por uma intercorrência. Paulo havia aprendido. João, Felipe, Pedro, e Gamaliel foi fazer pesquisa de campo. Ele e Lucas lançaram muito isso na época. É quando você vai a campo pesquisar o que eles fazem para entender pelos frutos a árvore. O que eles fazem? Será que são bons? Gamaliel, por livre vontade, nós estamos falando do querer, e a livre vontade. Trabalho voluntário. É o trabalho que não é remunerado, que não é desta vida, que nós antecipamos vida, muitas vezes. Gamaliel foi ver, então, e volta e fala, Paulo, eles podem até não estarem seguindo o ministério divino. Eles podem até estarem errados. Eles podem, e se estão errados, vão sucumbir. Mas dê uma chance a essa doutrina, porque má ela não é. Eu vi os frutos. Samônio lá fala com Gamaliel, Gamaliel, caí, ninguém me atendeu, quem me atendeu foram esses homens do caminho aí. Gamaliel foi interceder porque viu a caridade de Paulo naquele abrigo, naquele albergue, e considerou o seguinte, como Jesus dizia, Beelzebu, como que pode o demônio estar dividindo, voltando contra o demônio, a casa está dividida. Nenhuma família desunida não pode durar. Então, Gamaliel faz as pesquisas de campo, pelo seu querer ele vai pesquisar para melhorar a sua defesa e apresenta a Paulo, depois Saulo na época, por uma intercorrência, porque Saulo havia prendido alguns, porque Saulo depois determinou a morte de Estevão, por uma intercorrência que parecia uma fatalidade, às vezes começam as grandes questões. Foi assim que Sérgio Paulo ficou doente e conheceu Estevão, depois encontrou Paulo. Foi assim que Madalena caiu e depois, por uma intercorrência, teve preparação para uma conversão súbita e profunda, por muito amar e encontrar o norte do verdadeiro amor. Foi assim que Paulo cai do cavalo, deixa as ilusões mundanas e encontra um querer diferente. Ele tinha um querer numa causa, encontra uma causa maior. Foi assim que Gandhi encontra o Evangelho e com a sua disciplina oriental poderosa na busca do Nirvana, do perfeito estado, perfeição da alma, a grande alma de Gandhi, estado de perfeição da alma, naturalmente encontra o mapa do Sermão da Montanha. Foi assim que Cornélio, que tinha autoridade com os centuriões, com os seus soldados, ele centurião, ele demanda Pedro para que Pedro pudesse instruir e converter. O companheiro que está no trecho, aí entra o nosso lado da caridade. O que a gente pode fazer? Ajudar que o trecho dele seja melhor. Esse, sim, às vezes precisa de quê? De um alimento, de um abrigo numa hora mais complicada de intempéries, de uma proteção na situação do risco, de uma coberta, de uma passagem, de um remédio, de uma palavra, de uma atenção de um amigo. Esse é do trecho, às vezes a atenção é assim. O que escolhe estar na rua, esse é aquele, e que às vezes não é só porque escolhe porque rompe com a sociedade,
é porque às vezes é um espírito um pouco mais simplório, um pouco mais novo, um pouco mais primitivo, não dizendo isso no sentido depreciativo. Estamos justificando que às vezes ele ainda estranha algumas questões deste mundo e da sociedade. Aí você vai ensinar para ele na escola teoremas não sei o quê, não sei nada disso, tá? Fórmula não sei o quê, equação, e as questões que ele está equacionando no mundo são mais simples. É se localizar, viver bem, estar satisfeito, ser feliz, lidar com a natureza, viver com as pessoas, ser respeitado, ter o cantinho dele. Com esse, às vezes, é que a gente ajuda com aquele cobertor, com aquele alimento, com aquela instrução, com aquele banho, né? Para esse caso, sim, para quê? Mas continuar na rua, que é mais isso também. Às vezes nós falamos assim, da adequação, eu vou falar daqui a pouco, tá? Não, essa pessoa tem que ter um lugar, e vai, colocamos a pessoa no lugar, dizendo assim, vai arrumar emprego. E aí se torna um desafio para quem ainda não está preparado, ele rompe, não dá conta, porque metaforicamente, gente, tá? Metaforicamente, com muito respeito, toda metáfora, com profundo amor aos irmãos, porque nós somos símios em relação a planetas, como diz a espiritualidade, se mais evoluído daqui para um planeta mais evoluído, fosse, se pegar a pessoa mais instruída daqui, vai para o seu planeta, qual será a ordem que ele ocupará lá na sociedade? Ele fala, olha, daqui o mais adiantado, o mais instruído, vai chegar lá e vai ocupar a mesma ordem que os símios ocupam entre vós. Então, aquela metáfora do Tarzan, que viveu na floresta, foi trazido, não deu conta, teve seus costumes e voltou para a floresta, é muito natural. A pessoa tem direito de escolher o seu lugar e o seu momento. Então, às vezes, a gente tenta, o perigo que nós quisemos catequizar numa época medieval é que nós queríamos impor padrões culturais e modos de viver que não tornavam as pessoas felizes. E isso também aconteceu no tempo de Jesus. A dificuldade de aceitar que as pessoas tinham seus lugares e os seus modos próprios de ser feliz. É como pegar uma pessoa do campo e trazer para a cidade, falar que ele vai viver aqui, ou pegar alguém da cidade e obrigar a viver no campo. Aí entra o gosto, tá? Da toxicomania, entender que é uma doença que precisa de tratamento, que é possível a redução de danos e a sabedoria da persuasão do bem possível. E da obsessão, o desafio, porque se a obsessão simples é o tratamento desobsessivo, Kardec diz isso. Se a possessão, é um desafio maior desobsessivo. Se é a fascinação, o tempo da pessoa, porque o fascinado, ele não aceita, não reconhece. Aí entra o outro lado do querer. Quando nós vamos lidar uns com os outros e nós com nós mesmos, nós vamos ter algumas perguntas. Por exemplo, a pessoa precisa daquela ajuda? Ou eu acho que ela precisa? A pessoa sabe que precisa daquela outra ajuda? Por exemplo, quem está numa situação de tratamento, de vicissitude, ela sabe, reconhece que precisa. Adianta levar para um tratamento, uma internação, a pessoa que vai fugir da clínica? Adianta eu pegar uma pessoa e querer fazer coercitivamente um atendimento e a pessoa vai mais se indispor e se rebelar? Então a pessoa precisa. Ela sabe que precisa. Ela reconhece, sabe e reconhece, assume socialmente que precisa. Alcoólicos Anônimos, né? Eu bebo, eu não tenho controle sobre a bebida, eu preciso de ajuda. Eu jogo, não, eu tenho compulsão, eu perco tudo e eu preciso de ajuda. Fundamental. Estamos chegando em Jesus, tá, gente? O tempo eu tenho que agilizar. É importante nos prepararmos. A pessoa aceita a ajuda, eu aceito a ajuda, eu estou preparado para ser ajudado, eu vou cuidar da ajuda que eu recebo. Esses desencontros acontecem nos nossos trabalhos na rua, gente. Por isso é que quando Jesus vai e diz assim, não é justo tirar da mesa e dar aos cachorrinhos, não jogar pérolas aos porcos, tinha uma adequação. Quando Jesus chega a um espírito na época e chega naquela conjunção que nós não sabemos qual é, mas que ele tem suas razões, ele é Senhor. Quando Jesus chega a dizer para aquele companheiro assim, quando um companheiro pergunta assim, Senhor, tem piedade de mim. Aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Que me cures. Aí eu falo assim, sim, ser curado.
Quando um espírito daquele, com aquela prontidão, com todas aquelas coordenadas e conjunções da condição em que está, na condição em que se encontra, fala, isso é Jesus, Senhor, filho de Davi, se quiseres, olha o querer, se tu quiseres, podes curar-me. E Jesus disse, eu quero ser limpo. Agora nós entramos num outro domínio. O querer é da vontade, o desejo é do instinto. Isso são palavras. Só para nos expressarmos com essa diferença do que queremos trazer. Então, quando ele fala, se quiseres, tu podes limpar-me. Como ele crê, Jesus disse, quero ser limpo. E ele se curou. Agora, façamos a trajetória do início do estudo e vamos relembrar. Este companheiro está numa situação degradada, sabe-se lá por que intercorrência, por que karma, desfiliação, desagregação, indisciplina, perda, toxicomania, trecho, eleição, recrudescimento com relação ao tratamento por fatores que não sabemos. Ele chegou naquela condição do filho pródigo, que chega a ser, eu preciso voltar à casa do meu pai. Os servos lá se alimentam melhor do que eu estou me alimentando do alimento impuro dos porcos. Aí ele fala, a pior das situações na casa do meu pai é melhor do que a que eu estou aqui. Isto é o momento, é o reconhecimento, é a prontidão. Isso é o querer. Eu quero voltar para a casa do meu pai, eu preciso do meu pai, eu estou preparado, dessa vez eu saberei cuidar da ajuda de meu pai. E nós somos assim também com Deus. Chega o momento da prontidão, do preparo, da aceitação, do querer, do verdadeiro querer. Aí não é dos lábios, quando fala que é do coração, que a alma acolhe a ajuda, que a alma quer. Jesus nos diz assim, agora entra a potencialização do querer. O querer, quando é manifesto do ponto de vista superior do espírito e da vontade, entender ali primeiro os limites que eu falo da caridade, muito desencontro. Por isso que às vezes nós damos um cobertor, a pessoa vende, porque está mais dominado pela bebida do que pelo frio. Ele está pensando mais em satisfazer aquele seu desejo, aquela vicissitude, do que propriamente ter aquela manta, aquela roupa e cuidar dela. Ele está pensando mais em quanto aquilo vale para satisfazer ao meu desejo. Por isso é que às vezes a pessoa está naquela situação e ela pega uma questão de comida e ela joga fora, porque ela esquece da comida por um domínio, por uma vicissitude, ou considera pouco, e por isso às vezes não agradece, porque aquele espírito ainda não está com aquela prontidão, aquele encontro mais profundo. Bem, mas voltando aos domínios superiores da mente, da virtude, da vontade, quando a nossa vontade se manifesta mais poderosamente, quando nós temos mais domínio sobre nós mesmos, as explicações científicas que a doutrina e o Oriente nos trazem são que os nossos centros de força superiores, eu falo pouco disso, né? Mas hoje tem que falar, porque é de um domínio superior, o querer. Os nossos centros de força superiores, o laríngeo do falar, o frontal da visão e o coronário da vontade divina, eles se dinamizam e se intensificam. Por isso é que o Buda é representado com aquele tuchozinho de cabelo aqui. Aqui não, né? Aqui não tem não, vocês entenderam, né? Essa analogia foi péssima. Devia ser só podcast, não devia ser vídeo nessa hora não. Então aquele tucho de cabelo de Buda é mostrando que ele é o Buda o iluminado. Em vez de receber a energia solar e a energia cósmica, ele passa a gerar aquela energia. Então ele é Buda o iluminado. Os espíritos superiores, às vezes, são representados com luz emanando desse centro de força, porque vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz, a fim de que, vendo vossas boas obras, eles louvem o Pai que está nos céus, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, chega um ponto em que a nossa vontade é a nossa maior conexão divina com os poderes divinos. Por isso é que chega num ponto em que o verbo potencializado pelo querer se torna curativo. Quando Paulo fala quero, levanta, anda. Pedro e João, no templo de Formosa, o companheiro pediu dinheiro, e eles disseram, aí é o inverso. Ouro e prata não temos, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda. Ele pediu ouro e prata, mas eles conseguiram oferecer mais, impedir mais do que isso. É quando aquela cura pelo verbo acontece a um tal ponto que o laríngeo já toma um poder magnético da vontade que induz o outro a despertar a vontade e os caídos se elevam, os alquebrados.
e a todos é anunciada a boa nova. Quando Jesus disse, quando o frontal nosso já tem um discernimento, quando Paulo tem o sigo para frente, para o alvo, iluminado, já não sou eu quem vive, o Cristo que vive em mim, somos uma nova criatura, as coisas se fizeram novas, Paulo, e quando ele já tem um verbo tão de conversão, com tanto poder magnético, com tanta vontade manifesta, que o seu querer já é natural, já é divino. Então Jesus diz para nós assim, em verdade vos digo, se disserdes este monte, levanta, lança-te daí, e não hesitardes em vosso coração, fareis isto e coisas muito maiores do que essas. Agora vamos a aspectos de novo simbólicos da metáfora, da comparação. Jesus fala, se vocês disserem esses montes, então, saiam daí, vão para ali, faremos essas coisas e coisas maiores do que essa. Às vezes a conversão de alguém, de um companheiro obsessor, às vezes você vira para alguém e fala assim, bolsa aluguel, ele não tem nenhuma disposição de ter uma casa, de pagar despesa, de comprar as contas, pagar as contas e arrumar um serviço e ter expediente. Mas às vezes o poder, o exemplo, a força do pai, do professor, do governante, do cristão, é tão imensa que aquele espírito se sente estimulado por aquela força espiritual, por aquele poder cósmico, crístico, e ele se eleva e tem uma sustentação que ele não sabe de onde vem esse poder, ele adianta vidas. E nisso, às vezes, é que é o anúncio da boa nova e o poder do verbo. É isso que muitos pastores fazem por intuição, às vezes até radicalizando, banalizando, considerando que isso é fenômeno massificado. Nós não temos ainda esse poder de Pentecostes, mas no varejo, às vezes, nós fazemos isso com o irmão, com a esposa, com o marido, com o pai, com o aluno, com o cidadão, com o transeunte. Então, nós podemos impelir e levar essa evolução. O levanta e anda, anime-se e faça, mais ou menos assim. Simbolicamente, assim como o da muralha, o Antigo Testamento tem essas metáforas. Josué, quando derruba aquelas muralhas, porque o verbo, quando se torna esse poder magnético, e vira prece, e vira conversa com Deus, e vira espírito preparado que acolhe e cuida do cuidado que recebeu, aí Josué consegue derrubar muralhas, que são aqueles problemas imensos que nós temos que vencer e obstáculos a enfrentar. Pandemia, sim, derrubar muralhas. Moisés, quando abre o mar, metaforicamente, comparativamente, é mais ou menos quando nós não sabemos o que nós vamos fazer, e a gente bate o cajado e encontra uma saída pelo poder magnético da fé e do cajado. Quando Daniel está em meio aos leões com os perigos, e os leões não conseguem abrir a boca para devorá-lo mesmo, famintos, é quando nós estamos cheios de perigos à nossa volta, cheios de riscos, vivemos em meio aos leões, ou cordeiros em meio a lobos. Mas nem os lobos, que mal fizer o irmão lobo para que ele me faça mal. E nem os leões nos fazem mal, por uma proteção divina. Nós lidamos com isso constantemente, com vírus, com bactéria, com perigos sociais, com misérias, com tantas situações. Acontece o que deve acontecer. De outra vida honesta, porque é de conveniência para a nossa evolução. Josué, quando numa prece o sol parou o sol. Dizem que, até alguns astrólogos dizem na época que houve uma mudança da posição dos astros, alguma coisa que eles foram saber o que aconteceu. Agora, Josué, quando para o sol, é quando Deus nos dá mais tempo. É simbólico. O dia acabaria, mas ele nos dá mais tempo. Quantas moratórias tivemos para evoluir mais? Quantas prorrogações nós tivemos para viver mais? Pedro, quando é liberto pelo anjo, simbolicamente, metaforicamente, é quando nós temos uma fé em Deus, pedimos, e um anjo do Senhor, invisível, Espírito cuidador, vem e abre a nossa cela do nosso vício, da nossa limitação, do nosso medo, e nos coloca fora da cela à luz do sol. Aí ele desaparece, como desapareceu na frente de Pedro e na frente de Tobias. Então, constantemente, essas intercessões acontecem sem que nós saibamos. E Jesus disse, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, Jesus está dizendo que nós temos esse poder de pedir e obter, de bater e abrir. Esse poder, às vezes, nós até como espíritas, nós usamos pouco, ficamos com tanto medo tanta intenção de ser científicos, tanto medo de ser místicos,
que nós quase esquecemos desse aspecto messiânico do evangelho que nós abraçamos e que nos abraça. Existe isso? Sim. Nós não vamos fanatizar, nós não vamos subestimar, nós não vamos negar as questões do mundo da ciência e tal, mas nós vamos considerar que todos esses sobressaltos, todos esses saltos quânticos, todas essas possibilidades astrais, todas essas forças do magnetismo, todas essas capacidades mediúnicas, sempre foram da história humana e particularmente da história cristã. E muito estudadamente da história espírita. Quase fechando. A prece, então, esse poder, essa força da palavra potencialidade. Agora imagina quando nós dizemos a Deus, Jesus, eu quero. Aí a gente intercede, pede, reconhece, se humilha, se eleva, mentaliza. O poder é imenso. Agora imagine esse poder conjugado. Bem, para fecharmos, então lembramos que Jesus diz, então, vós sois deuses, com o tempo que acontecerá. Nós seremos co-criadores. Por enquanto nós estamos fazendo os exercícios primários das nossas forças, dos nossos poderes. Por isso é que as crianças, por intuição, ficam misturando fantasia e realidade, porque eles soltam raios, voam, ficam invisíveis, ajudam, chegam na hora certa, os super-heróis. Nós temos todos esses poderes fantásticos, só que naturais e divinos. Um deles é o Verbo, e o Verbo, Jesus se fez carne e habitou entre nós, a fim de que nós, nos espelhando nele, nós aprendemos o caminho. De onde eu vim, vós conheceis o caminho. Não é isto? E os apóstolos receberam esses poderes, em Pentecostes foi isso, né? Eles ficaram surpresos com os dons que receberam através da evolução. Na prática, estamos dizendo, nós temos poderes maravilhosos para manifestar, caminhos lindos, uma felicidade que naturalmente a cada dia se aproxima e nós nos aproximamos dela no nosso ritmo. E Gandhi diz que o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Então, queiramos a melhoria do planeta, creiamos em Jesus, tenhamos a convicção do bem, tenhamos fé e tenhamos espírito de caridade, tá? Então era um pouco a questão do espero, que é a questão do desejo e da vontade, a vontade com o querer com os poderes, tenha ficado claro e que seja a mensagem de otimismo e de fé. Abraço a todos, tá? Agradecemos pela paciência. Desculpa o paralelo ter ido muito longe para chegar, tá, gente? Vocês acostumaram, né? Tá? Abraço a todos. Magali tá ali, ó. Não, obrigado, Grato. Não sei se todo mundo pensa igual vou falar aqui agora. No começo eu falei assim, não, isso vai ser um assunto para 15 minutos. E a sensação que dá é que está um assunto inacabado, porque... Exatamente. Porque, assim, dá para expressar muita coisa, né? Então, assim, hoje você falou muito sobre essa questão de moradores de rua, né? Você usou um termo, eu até esqueci o termo, que a gente, às vezes, faz um pré-julgamento bem errado, né? E se pegou essa figura para falar sobre esse querer que a gente julga muito, está na rua porque quer, né? É falta de boa vontade, arruma um emprego. Então, assim, a gente já trabalhou junto, né, na questão de rua, a gente sabe quão é complicado a situação deles, por que eles foram parar lá, né? E você deixou isso bem, bem claro para a gente, e ficou um assunto, se tivesse mais uma hora, você falaria mais uma hora, a gente ia viajar. Aqui, Debócio, os melhores estudos científicos são aqueles que esclarecem, os melhores estudos filosóficos são aqueles que fazem com que as pessoas saiam cheias de dúvida. Esse é o meu objetivo. Tá certo. Sócrates é meio assim, né? É proposital isso, porque acho que nos faz, cada vez mais nos tornamos mais espíritas, porque quanto mais dúvidas, mais enfrentamento da razão e dos desafios, mais nós vamos aprender, mais nós vamos ter fé, acho.
Tá certo. Alguém quer falar uma coisa, gente? Deixa Uma livre pra... palavrinha? Uma palavrinha só? Claro. Ele me fez lembrar que Os Miseráveis, a hora que o Jean Valjean, o Javert não conseguia aceitar a bondade do Jean Valjean, mas aquele bispo, quando ele falou assim, eu quero que a partir de hoje Deus, a partir de hoje eu vou comprar a sua alma. Jean Valjean, você não te pertence mais, você pertence a Deus. Então, assim, é justamente esse poder que o Gladson colocou, né? O poder de você querer o bem das pessoas e acreditar nisso, como ele falou. Essa é uma magia, né? Sim. Alguém anotou no chat ali que a reunião ainda não terminou, porque temos a prece final, né, Demóstenes? Não É é? isso? Isso mesmo. É assim mesmo. Aí dá uma prece, porque aí o pessoal que tem um tempo, né? Então, se alguém quiser falar uma coisa, se ninguém falar nada, eu vou pedir mais uma vez ao Franklin para fazer a prece para nós. Ok. Senhor Jesus, amigo de todos os instantes, graças te damos por esta oportunidade de estarmos reunidos em mais esse aprendizado, de estarmos reunidos com pessoas tão caras aos nossos corações, e pela oportunidade, Senhor, de simplesmente estar aqui neste momento, ouvindo os teus ensinamentos. Derrame a tua misericórdia sobre o nosso planeta nesses momentos de dor e de aflição, embora saibamos a necessidade de que isso aconteça, mas que a tua misericórdia possa nos amparar. Olhai por aqueles companheiros que estão retornando à pátria espiritual nesses momentos difíceis. E, Senhor, despeça-nos da tua paz e faz de cada um de nós instrumentos do teu amor, estejamos onde estivermos. Então, isso aí. Obrigado a todos, uma boa semana. Um beijo para todos, gente. Muito bom, gente. Saudação a todos, boa noite, pessoal. Obrigado pela sustentação, acolhida, oportunidade de refletir, tá? Obrigada. Tá certo? Valeu, pessoal. Só, Eu pego a música, eu vou começar de vez em quando, eu vejo tanto artista aí nesse lugar. Eu vejo tanto artista aqui, eu perco o início, Senão né? tem que ter uma musiquinha. Você vai tocar semana que vem? Oi? Você vai tocar semana que vem? Eu entendi isso mesmo? Não, não escutei. Você vai Meu tocar- pacote de internet é muito fraco, parece que o tempo acabou. Você ouviu isso? No final da reunião, o Gladys Ó, toca semana que vem. escuta o sinal da escola. Ó, acabou o meu internet. Gente, que Ô, coisa. Lúcio, pede pro Gladson tocar aí que ele toca. Mas não começa com obsessão coletiva. Vamos manter a sintonia, por favor. Vamos manter vigilância. Olha lá, o pessoal lá dos Estados Unidos está escandalizado com essa divisão do grupo. olha, Não fala nisso, eu vou... Senão, Graça, eles dão um apoio para nós. O companheiro ali estava com o violão, está ali com o perfil de Cristiana Gonzaga, ali é o amigo. Melo. Ele cantou também? Cantor também, Gladys. ué. Gente, eu sou igual aquele aluno, aquele que chega atrasado lá no. Quero saber como é Rolando Lero, né? Eu chego atrasado, tal, depois eu pergunto quem cantou, que a matéria que eu perdi. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tá? Costinha. Abraço a todos, tá, gente? Abraço. Aproveitar aqui o pessoal. Valeu. Era o Fatropi. Era o Fatropi, demonstra. Atropia. Tá? Gente, abraço a todos. Obrigado, Graça. Um abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ana e Marcelo, vocês cantaram Boa noite. lindamente. Valeu. Foi na noite de sábado, foi muito bacana. Parabéns, viu? O pessoal da Inglaterra, o pessoal dos Estados Unidos, House Dog Love, tá? House Dog Love significa tchau para vocês, tudo de bom para vocês também.
Um abraço para vocês. Obrigado por deixar aí a gente participar com vocês. Muito prazer. Falou, turma. Falou, Sandro. Até mais. Tchau, Aires. Falou, obrigado. Valeu, Beck. Tchau. Tchau, Boa noite, Gladson. Boa turma. noite. Obrigado. Tchau, Próxima Sandro. vez os Estados Unidos vai cantar. Oh, Tchau, cantora. tchau, Edson. Com certeza. Vocês dois têm que cantar. Tá certo. Tá, gente. Um abraço, boa noite a todos, Tchau. tá? Obrigado. Então.